O Brasil encerrou sua preparação para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá em 2026 com uma vitória por 2-1 sobre o Egito, em mais um jogo onde a seleção conseguiu o resultado, mas não convenceu, deixando ainda muitas perguntas e poucas respostas para o técnico Carlo Ancelotti às vésperas da estreia na competição. Fica comigo após a vinheta, a gente vai falar muito aí sobre o que deu para aprender sobre a seleção nesse último amistoso contra a equipe africana. Fala galera, eu sou o Fernando Chimude, esse é o Fernando Chimude FC, onde eu, ex-atleta profissional com mais de 20 anos de carreira, trago aí o meu ponto de vista sobre futebol, sobre a seleção e tudo mais para compartilhar com os amigos aí inscritos no canal. Bom, vamos falar de seleção brasileira, vamos falar desse amistoso contra o Egito, 2-1. E primeiramente, gente, vale a pena falar que esses últimos amistosos antes da Copa, o fator emocional pesa bastante, né? Todos os jogadores ali estão convivendo ali com a ameaça real de que qualquer problema nessa altura da preparação pode tirá-los da competição. E isso influencia da maneira que eles jogam essas partidas preparatórias. A gente teve o problema com o Wesley, né, que teve um problema no joelho e sim foi cortado, confirmada hoje o corte, né, do Wesley da seleção brasileira. O Brasil perde seu lateral direito titular, jogador da Roma, e o Carlo Ancelotti convoca o Ederson para o seu lugar, meia, né, segundo volante ali da Atalanta, que está se transferindo para o Manchester United nesse momento, para a próxima temporada, já anunciado pelo Manchester United, e um jogador de característica diferente, uma posição diferente, o que mostra que, primeiro, o Ancelotti está bem confortável com as opções que ele tem para lateral, ainda que a gente não esteja, né, com Danilo e Ibanez que saiu jogando titular nesse amistoso contra o Egito, pode ser o lateral direito titular da seleção na estreia. E outra coisa que fica aí claro para mim é que o Ancelotti passa a considerar realmente usar bastante 3 jogadores no meio do campo, algo que talvez ele não estava considerando tanto no momento da convocação inicial para a Copa, onde ele tinha um esquema definido do 4-4-2/4-2-4, com a bola, sem a bola 4-4-2, mas sempre com o meio campo com 2 jogadores por dentro. Após o sucesso da formação com 3 volantes, ou com 3 meio-campistas, melhor dizendo, no segundo tempo do jogo contra o Panamá, parece que o Ancelotti, que já tem um histórico de jogar com 3 jogadores no meio do campo, no Real Madrid, no Milan, nos seus grandes Milans, inclusive, como eu coloquei aqui no Stories até aqui no canal, ele passa a considerar mais essa opção para a seleção brasileira. De fato, começou assim o jogo contra o Egito com 3 jogadores no meio, Casemiro e Bruno Guimarães como volantes e o Paquetá à frente deles como homem de criação. Em alguns momentos o Paquetá voltando um pouco para buscar jogo e fazendo quase que uma linha de 3 jogadores ali no meio do campo também. Sem a bola, continua 4-4-2, né, com os jogadores recompondo ali em 2 linhas de 4, 2 jogadores à frente, fazendo a pressão lá em cima, mas também quando essa primeira pressão é batida pelo adversário, voltando atrás da linha da bola e se posicionando dessa forma. Eu coloquei, inclusive, tudo isso na maneira como eu vejo o Brasil jogando na Copa, num dos vídeos aqui do canal. Quem não viu ainda, é só clicar aqui no canal, se inscrever, deixar seu like, mas já fica por dentro também desse esquema tático do Ancelotti para a seleção. O Ederson chega, é mais uma opção de meio de campo. O Brasil só tinha 5 jogadores de meio de campo, considerando que 2 seriam titulares apenas. Ter 3 reservas ali estava em bom tamanho, mas quando você planeja utilizar mais a formação com 3 jogadores de meio de campo, de repente ter só 2 como reservas acaba ficando pouco. Então vem um terceiro aqui, o que, no meu modo de ver, realmente mostra que o Ancelotti está considerando mais essa opção de jogar com 3 jogadores de meio, tá? E confiando nos seus jogadores como opções aí na lateral direita. Bom, sobre o jogo, um primeiro tempo novamente que não encantou. A gente fez um gol quando a marcação-pressão funcionou e a gente cedeu um gol dado, né? Não vou nem botar na conta da marcação-pressão do Egito funcionando, e sim num gol dado ali pelo Marquinhos, numa jogada displicente, sim, do capitão da seleção brasileira, aonde ele recua sem olhar, né? Ele, sem ver, dá essa bola pro Alisson de perna esquerda, bola fraca, sem ver onde o seu companheiro estava posicionado, imaginando que estava sozinho e não estava, e colocou o atacante do Egito na cara do gol para fazer o gol. O gol do Brasil, sim, a pressão funciona, o Bruno Guimarães rouba essa bola e faz o gol. O Bruno Guimarães, que é o jogador que mais, ao meu ver,
ganha com mais um homem de meio de campo. Como eu já falei no outro vídeo, ele é um jogador que no Newcastle está acostumado a jogar com mais 2 jogadores de meio de campo ao seu lado. E com a entrada do Paquetá, ainda que numa partida muito ruim do Paquetá, e numa partida onde o Paquetá me lembrou por que eu não queria ele convocado para a Copa e por que eu não vejo ele com condições de ser um jogador titular da seleção brasileira, ainda assim, só de ter a presença de mais um homem de meio de campo fez com que o Bruno Guimarães pudesse ter mais alguém para trabalhar essa bola, ter mais alguém para dividir a responsabilidade de criação e pôde fazer uma partida um pouco melhor, resultando até mesmo dele chegando mais à frente, fazendo esse gol no roubo de bola, tirando do goleiro. O Bruno Guimarães vai ser extremamente importante para a seleção brasileira nessa Copa. Eu não vejo o Brasil indo bem na Copa sem o Bruno Guimarães ter uma boa Copa do Mundo. Ele é esse jogador importante no meio do Brasil, então foi bom ver o Bruno Guimarães não ter uma grande partida, não teve uma grande partida, mas ter uma partida melhor, uma partida para dar um pouco mais de moral e confiança para ele, para a sequência na Copa do Mundo. Como eu falei da jogada do Marquinhos defensiva, eu não vejo críticas ao Marquinhos e, não tenho nada contra o jogador, apesar de não achar também que ele seja esse grande zagueiro elite do futebol mundial, não acho que seja, acho que é um cara que tem limitações de tamanho, de força, mas é um jogador que tem boa velocidade, afinal de contas não é o maior zagueiro, né? Sabe jogar com o pé, apesar de não ser também extremamente criativo, enfim, é um bom zagueiro, mas não é um zagueiro de elite no meu modo de ver. Tem características de liderança que são muito importantes, são muito boas. A gente viu isso, inclusive, na final da Champions ali, quando ele vai lá consolar o Gabriel Magalhães, um momento que ele tinha tudo para estar extremamente feliz, comemorando, ele se preocupou em consolar o seu companheiro. E não tenha dúvidas que a questão de liderança e tudo mais pesa muito para o Marquinhos ter esse sucesso na sua carreira. Com isso dito, quando erra, e da maneira que erra, merece críticas também. Eu vi gente querendo colocar o gol na culpa do Casemiro, porque o Casemiro não está bem. O Casemiro não está bem na série de bola, o Casemiro errou um passe antes da jogada do gol, o Brasil retomou essa bola, deu para o Marquinhos, aí o Marquinhos colocou o atacante do Egito na cara do gol, quiseram botar a culpa no Casemiro, porque ele não cobriu o Marquinhos. Espera aí, gente, aí já é demais. O Casemiro não está bem, o Casemiro está às vésperas de uma transferência para a MLS, para jogar nos Estados Unidos, ou seja, ele está caminhando para o fim da sua carreira. Essa é a fase do Casemiro atual. E o Brasil está contando com ele para ser uma peça importante no seu meio de campo, com desarme na frente da zaga, com criação de jogadas mais do que ele criou na sua carreira inteira, chegando à frente. O Brasil, depender do Casemiro para isso, está perdido nessa altura da carreira dele. E ele, mais uma vez, assim como não foi bem contra o Panamá, mostrou que não está bem para fazer isso. O Casemiro, o jogo dele vai ser extremamente simples, que é plantar na frente da zaga, distribuir essa bola para os outros jogadores criarem e ser esse pilar defensivo na frente da zaga. Algo que o Fabinho tem entrado e feito muito bem. O Fabinho, que também não está mais no seu auge, mas ele oferece essas características e, para mim, nesse momento, o Fabinho, ele parece mais consciente do jogador que ele é e a função que ele tem que fazer. Eu honestamente vejo uma situação parecida com o que a gente viu com Emerson e Gilberto Silva lá atrás, quando o Emerson se machucou e perdeu a Copa no rachão, e o Gilberto Silva acabou entrando e o Brasil campeão em 2002. O Emerson era o capitão, inclusive, naquela oportunidade, e ficou fora da Copa. O Emerson era um jogador, sim, defensivo, mas que tinha mais saída, e o Gilberto Silva era extremamente defensivo e fazia o simples bem feito. Eu acredito que nesse momento o Fabinho já tem mostrado que ele faz esse simples mais bem feito que o Casemiro. O Ancelotti vai sacar o Casemiro e pôr o Fabinho? Não vai, né? Pelo menos não a primeiro momento. É um jogador de confiança do Ancelotti e ele pede mais do Casemiro, inclusive, na criação, algo que ele não pede do Fabinho quando o Fabinho tem entrado no segundo tempo. Mas o Fabinho tem feito melhor a função que eu vejo o Brasil necessitando do Casemiro fazer, mais simples. Com isso dito, o Casemiro não tinha como cobrir o Marquinhos numa bola saída de bola, onde o Marquinhos tocou essa bola para trás para o goleiro. Não tem cobertura que chegue ali. Não podia ser o Casemiro no auge, podia ser o Makelele no auge, tá? Podia ser quem fosse ali. Não ia chegar a tempo de evitar aquele lance. E aí entra a situação do Alisson, que não teve falha no gol do Alisson, não teve culpa no lance do gol do Alisson. Mas ali entra um pouco assim, sabe aquela coisa do... eu preciso que o meu goleiro da seleção, eu preciso que o meu goleiro que está indo para sua terceira Copa do Mundo, tanto tempo titular da seleção, que ele, de vez em quando, faça algo a mais, né?
Sabe, a gente tá ganhando de 1-0, saiu cara a cara com ele, pô, ele pega aquela bola, é uma bola que dá moral, uma bola que fala, pô, esse é o meu goleiro de 3 Copas do Mundo, de moral, titular sempre, mesmo não vindo jogando ultimamente, machucado, voltou a titular, por causa desses lances, é agora que ele faz a diferença. O Alisson não faz essa diferença na seleção, infelizmente. Tô sendo exigente, mas é como eu tô falando, não tô falando de um goleiro estreante em Copas, um goleiro que é dúvida, tô falando de um goleiro de 3 Copas, um goleiro extremamente estabelecido na seleção brasileira. Então se espera mais dele, né? Eu me lembro uma história, né? Eu tive um treinador aí, um dos meus melhores treinadores, inclusive, que eu tive na minha carreira, que ele virava para mim e falava: Fernando, eu preciso que você faça uns milagres. Para pegar a bola que eu pegaria, não precisa você, né? Agora, eu preciso de você para pegar as bolas que eu não pegaria, que ninguém aqui pegaria. É essa bola que eu preciso de você. É mais ou menos essa cobrança aí com o Alisson. Pô, preciso que ele faça as defesas que os outros goleiros não fariam, né? E de repente seria esse cara a cara ali, pô, tô sendo duro, tô sendo exigente? Sim. Mas pô, seleção brasileira, Copa do Mundo, buscando o Hexa, né? A gente tem que ser exigente. A gente é bem exigente, inclusive com outros jogadores, muitas vezes. Então, acho que é isso que com o Alisson pega um pouco. A gente não tá vendo aquele momento decisivo que ele faz a diferença, que a gente fala, pô, não é o Alisson aqui, a gente tava perdido, sabe? Bom, o jogo fica 1-1 no primeiro tempo, poucas chances criadas. Eu acho que vale a pena também destacar o Douglas Santos, na lateral esquerda. Não fez nada demais, mas é um jogador, como eu falei já no outro vídeo, mais perto do seu auge, mais no seu auge do que o Alexandro nesse momento. Eu, no lugar do Ancelotti, manteria o Douglas Santos como titular na Copa. Eu acho que é um jogador que tem que jogar ali, ainda que não encante. Tá? O Alexandro não faz nada além do que o Douglas Santos faz para merecer essa vaga de titular. E aí, indo para a parte da frente, bom, já falei que o Lucas Paquetá foi muito mal e realmente não aproveitou a oportunidade, teve chances, ele não teve oportunidade, teve oportunidade, pegou bola em condição boa, de frente pro gol, podendo chutar de fora da área, podendo colocar os caras passando do lado esquerdo na cara do gol, tentou o passe na direita, esticou demais, mal, Paquetá mal no jogo, não justificou nada a entrada como titular, e não pode ser titular nessa equipe. Eu acho que o Paquetá, ele entra bem numa situação Brasil ganhando, precisando segurar a bola, ele é esse tipo de jogador de aproximação, toques curtos, até muitas vezes sem objetividade, a não ser manter a posse de bola, mas a gente viu que para ser o cara do nosso meio-campo e o cara da criação, não tá bem, né? E não deixa a desejar, tá? E aí a gente tem a nossa dupla Rafinha e Vini Júnior, as estrelas da seleção, as grandes estrelas, os jogadores que vão fazer a diferença pra gente. Né? E a gente viu o Rafinha tendo que vir buscar um pouco mais, não buscar jogo, mas sim vir recompor. Né? Eu tinha essa dúvida, quem que vai vir recompor nas beiradas? Né? A gente tinha Casemiro e Bruno Guimarães por dentro, o Paquetá fechando um lado, a linha de 4, e o Rafinha fechando o outro lado, como ele já costuma fazer no Barcelona, de Yamal e Lewandowski, tem mais liberdade sem a bola do que o Rafinha. Para o futebol que o Rafinha tem jogado na seleção, sim, ele precisa fazer isso, porque não justifica a bola que ele tem jogado, não justifica ele ser um cara que não tem responsabilidade defensiva ou tem pouca responsabilidade defensiva. O Rafinha aparece pouco, quando aparece pouco, cria pouco. Né? É um jogador que, como eu já falei, não é de criatividade, é um jogador de eficiência, então ele precisa de algumas jogadas criadas para ele ser eficiente com a finalização, e quando ele cria, ele precisa ser eficiente, como ele foi no segundo tempo na jogada do gol. Pegou aquela bola sem pensar, para dentro, para fora, jogou a bola para o fundo, cruzou para trás, gol do Endrick. Jogada eficiente do Rafinha. É esse jogador que a gente pode esperar, esse tipo de jogada dele, mas ainda assim ele errou muito mais para acertar uma. Então não acerta em proporções boas na seleção. E o Rafinha é um jogador que vai entrar com muita moral na Copa do Mundo como um dos caras do Brasil, pelo que ele faz no Barcelona, assim como o Vini Júnior pelo que faz no Real Madrid, mas se não fizerem na seleção, precisam ser questionados e precisam até mesmo perder suas posições, se for o caso. Né? Eu espero que o Ancelotti não fique insistindo demais com esses caras, não digo nem como titular, mas durante o jogo não tá bem, tira, vai para outro no segundo tempo, porque opções ele tem. E o Vini Júnior é a mesma coisa. Não justifica o Brasil ser tão capenga pro lado esquerdo e jogar e forçar tanto a bola no Vini Júnior pro lado esquerdo para ele errar tanto e criar tão pouco. Ele precisa ser mais eficiente, precisa criar mais. O Brasil precisa ter um balanço melhor. Como eu falei no vídeo do outro jogo, se é para só insistir no lado esquerdo, eu prefiro que o Luiz Henrique realmente fique de opção, porque pelo menos quando ele entra, o Brasil tenta jogar com ele. Né? Ele entra pedindo o jogo, o Vini já jogou mais, já foi mais utilizado, e o Brasil utiliza mais o Luiz Henrique do lado direito.
Se é para ele ser titular e não ter oportunidades como foi contra o Panamá e o Brasil só forçar o lado esquerdo, melhor deixar ele como opção realmente. Mas não, o ideal é o Brasil ter os dois lados e usar os dois lados, não ser extremamente insistente em municiar o Vini no lado esquerdo. Eu acho que naturalmente sim. E ele precisa ser melhor, precisa ser mais eficiente, precisa jogar melhor. Deu um passo à frente contra o Panamá, mas eu acho que voltou à normalidade dele na seleção nesse jogo contra o Egito, decepcionando. E o Igor Thiago, gente, mostrou também que não é um fenômeno, né? Assim, ele traz muitas coisas boas, é um cara de área forte, grande, que traz uma referência para o Brasil, um cara mais físico, é um cara que vai brigar, que vai pressionar, mas eu não acho que seja um 9 para ser o titular da seleção na Copa. Eu acho que ele é muito mais um jogador para entrar e te oferecer uma condição diferente do que ser o teu titular, né? E a gente viu um pouco disso nesse jogo, não foi decisivo, tem as suas valências, mas também tem suas deficiências, do meu modo de ver, no sentido de que a gente tem opções melhores. E aí foi até o título aqui que eu coloquei na capa, o tem brecha, né? Que geralmente é assim, o nosso vocabulário da bola ali, essa questão de, pô, tá vendo brecha, né? E realmente ninguém fez o suficiente, gente, para fechar a brecha, para fechar o time. Pro Ancelotti falar, não, tô fechado com esses 11 porque eles não deram brecha. E os outros vão ter que esperar a oportunidade. Não fizeram, nem as estrelas, os craques, estrelas galácticos de Madrid, Barcelona, Vini e Rafinha, muito menos o Igor Thiago ou o Paquetá, que tiveram oportunidades nesse jogo. E aí as duas principais brechas que eu vejo, uma é pro Endrick, o garoto novamente entrou e foi decisivo. Ele, no meu modo de ver, oferece muito do que o Igor Thiago oferece sem bola, disposição, de correr, marcar, apertar a saída de bola, mas oferece muito mais com bola. É um jogador mais decisivo, mais explosivo, tem mais velocidade, tem um pouco menos de porte físico pela estatura, mas o Endrick está extremamente forte, tem muito mais estrela, no meu modo de ver, do que o Igor Thiago, tem muito mais futuro na seleção, e eu acho que ele pode ser muito mais decisivo também no momento. Então eu prefiro o Endrick sair jogando como meu 9 e o Igor Thiago ser uma opção de bola aérea, referência numa necessidade, e não o contrário. Ah, mas o Endrick tem entrado bem e tal. Cara, ele tem entrado bem, põe ele desde o início do jogo para ele ter mais oportunidade nesse sentido, porque para entrar bem e fazer fumaça, aí você tem o Luiz Henrique, entrar bem pela direita para criar jogadas, fazer fumaça. Né? Você tem o próprio Igor Thiago para entrar como uma referência e um cara para jogar, talvez até mesmo com o Endrick lá na frente, numa necessidade de você buscar um resultado. Mas o Endrick tem feito o suficiente para ser o 9 da seleção, muito mais do que qualquer outro. Se você tem Vini Júnior e Rafinha justificando necessitarem não ter responsabilidade defensiva, ok, eu entendo o Matheus Cunha, por exemplo, ser teu titular, porque ele vai voltar e vai recompor, fazer a parte defensiva para você poupar Vinícius Júnior e Rafinha. Mas Vinícius Júnior e Rafinha não tem justificado isso, pelo contrário, eu acho que os dois, para a melhor versão da seleção realmente estar em campo, a gente vai precisar de ambos, né? Ou até deles não estarem em campo, né? Mas com eles em campo, de ambos terem disposição suficiente para voltar e marcar pelas laterais, né? Recompor a linha de 4, para que você tenha à frente o Endrick e que você tenha à frente, de repente, o Neymar voltando, que é o outro que ninguém fecha a porta. Ah, Fernando, você vai falar do Neymar de novo? Tá forçando. Não, pelo contrário, eu estaria forçando se esses jogadores fechassem a brecha para o Neymar voltar. Mas não fecha. O Paquetá teve uma oportunidade de fechar essa brecha. O Paquetá fizesse uma ótima partida contra o Egito, vindo da partida que ele fez contra o Panamá, pô, fechou. O Paquetá no meio do campo, ajudando a criação com o Bruno Guimarães, e vamos para a Copa, e vamos que vamos. E Neymar é banco, e olhe lá a opção, e vamos ver. Né? Rafinha, Vini voando, pô, show. Não tem espaço para o Neymar, vai ficar lá esperando. O ataque é a mesma coisa. Mas não, a gente não vê isso. A gente vê o Brasil faltando criatividade, a gente vê o Brasil faltando esse algo a mais diferencial, a magia realmente do jogador brasileiro, a qualidade técnica, a criatividade, o drible, o diferencial para fazer a diferença, mudar o jogo num lance. A gente não vê, além do Endrick, a gente não vê muita gente, ninguém fazer isso, na verdade. E o Neymar faz. Então, assim, eu sei que tem muita gente que concorda comigo, eu sei muita gente que não fala que o Neymar não tem condição de estar lá. Mas vamos ser bem honestos, a gente viu esses caras jogando aí, tá? Seja honesto consigo mesmo, tá? Amanhã é um jogo valendo o seu salário, valendo a sua casa, valendo tudo que você tem.
tá? E você vai enfrentar a seleção brasileira. Você estaria mais preocupado enfrentando com o Paquetá na criação ou com o Neymar na criação da seleção brasileira? Você estaria mais preocupado enfrentando com o Matheus Cunha na frente ou com o Neymar na frente? Ah, mas o Neymar não anda. Ah, mas o Neymar não tem condição física. Fala a verdade. Um jogo valendo tudo que você tem. Você estaria mais preocupado contra quem? Contra o Rafinha ou contra o Neymar? Que tu sabe que não vai fazer nada o jogo inteiro, mas é uma bola que cai certa no pé dele na hora certa, ou uma bola parada, ou enfim, um drible que ele dá e cria uma jogada, é um gol 1-0 e acabou, você perdeu tudo que tem. Então assim, cara, eu entendo quem fala que o Neymar não é o mesmo, e o Neymar realmente não é, assim como o Messi não é mais o mesmo, o Cristiano Ronaldo também não é mais o mesmo, e todos não são inquestionáveis nas suas seleções. O Neuer não é mais o mesmo e voltou a jogar pela seleção da Alemanha, vai voltar agora na Copa. Mas ainda não sendo mais o mesmo, o Neymar tem condição de fazer mais do que o que esses caras têm feito. A realidade é essa. A gente sabe que ele tem qualidade para isso. E a brecha continua aberta, porque ninguém fecha, ninguém chega, pega e fala: não, é o meu momento, eu que vou fazer essa diferença agora. Sabe? Ah, mas o Vini fez uma jogada. Ah, mas o Rafinha fez uma jogada. Sim, fez uma e errou 15. Se você der 15 para o Neymar, eu tenho certeza que ele vai fazer mais do que uma. Mesmo não sendo mais o Neymar do auge. Então a brecha está aí. O Brasil vai para a Copa com brecha, sim, para Endrick ser titular e para o próprio Neymar ser titular quando estiver bem. Porque ninguém tampou essa possibilidade, ninguém fez o suficiente para você falar: não preciso mais dele. Não, ninguém fez. E eu iria para a Copa. Neymar, a gente vai ter um exame do Neymar amanhã para ver a recuperação dele. Não deve ser titular no primeiro jogo e tá tudo certo também, porque é mais uma oportunidade, e agora não num jogo com medo de se machucar, num jogo fim de temporada, cansaço, amistoso, mas sim no jogo valendo. Esses jogadores vão ter mais uma oportunidade de poder mostrar: não precisa mais do Neymar ser o cara. Não, o Endrick não precisa com 19 anos ser o nosso decisivo lá na frente. Eu, Rafinha, você. Eu, Vini, você. Né? Eu, Igor Thiago, eu, Paquetá, enfim. Vamos ver quem o Ancelotti vai optar. Mas enquanto isso não acontecer, e se isso não acontecer no primeiro jogo, eu tranquilamente iria para um jogo contra o Haiti e para a sequência com uma seleção com Alisson no gol, Ibanez, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos na linha defensiva, Casemiro e Bruno Guimarães no meio, Rafinha e Vini Júnior, um em cada ponta, Neymar e Endrick na frente. Sendo que Rafinha e Vini Júnior teriam, sim, responsabilidades defensivas de voltar pelas pontas para marcar. Ah, mas não dá porque o Vini Júnior não vai voltar. Vai ter que voltar. Porque, honestamente, com todas as chances que ele já teve, se você der essas chances pro Endrick e der essas chances pro Neymar, eu te garanto que eles fazem mais com essas oportunidades. Beleza, galera? Então é isso. Vamos ver. Agora é Copa, agora é para valer. Então a gente vai ver na Copa realmente o que essa seleção pode fazer. Eu tenho confiança que ela pode fazer bonito, mas o Ancelotti vai ter que realmente sentir desses caras no jogo para valer se eles podem dar mais ou se realmente tem gente pedindo passagem e botar essa galera que está pedindo passagem para jogar sem receio algum de ter que mexer com alguém que seja estrelinha, seja onde for, mas na seleção brasileira não tem sido da mesma maneira. Concorda, discorda? Deixa aí nos comentários, deixa seu like, se inscreve. A gente vai estar fazendo toda essa cobertura na Copa. Tem mais vídeo essa semana, então fica ligado. Um grande abraço aí, até a próxima. Valeu!